E se eu te dissesse que alguns dos guitarristas mais influentes da história do rock nem sequer aparecem nos rankings? Todo mundo fala de Hendrix, Clapton ou Jimmy Page, mas o rock é um universo muito mais amplo, cheio de nomes que mudaram as regras sem os holofotes sobre eles. Hoje vamos descobrir 15 guitarristas que revolucionaram o rock à sua maneira, com estilo, ousadia e um som tão inovador quanto irreverente, mas que a história popular esqueceu injustamente. Número 15, Johnny Thunders. Com uma Les Paul pendurada como se fosse parte do seu corpo, Johnny Thunders cuspia acordes sujos com alma ferida. Dos New York Dolls aos Heartbreakers, ele foi a ponte entre o glam e o punk. Seu estilo não era técnico, era pura atitude. Tocava como se a guitarra fosse sua última defesa contra o mundo, caótico, emotivo, inesquecível. Cada nota soava como um grito de sobrevivente. Foi um símbolo de excesso, mas também de autenticidade absoluta. Número 14, Poison Ivy, Christy Wallace. Fundadora e coluna vertebral dos The Cramps, Poison Ivy misturava surf, garage e horror beat com uma guitarra venenosa e afiada. Sua imagem era hipnótica, mas seu som ainda mais. Era crueza pura, atitude em cada batida. Se o punk tivesse uma madrinha gótica, seria ela. Uma pioneira que ainda não recebeu o reconhecimento que merece. Soube criar um universo sonoro próprio com pouquíssimos elementos. E toda vez que uma banda mistura rock com estética retrô, sua sombra está presente. Número 13, Terry Kath, a alma selvagem por trás da primeira fase do Chicago. Terry Kath combinava a fúria de Hendrix com a sofisticação do jazz. Seu solo em 25 or 6/4 é pura dinamite. Jimi Hendrix disse uma vez que Kath era melhor que ele. Sua morte prematura foi uma tragédia, mas sua guitarra continua falando por ele. Um gênio oculto entre arranjos de metais. Muitos fãs ainda consideram que ele foi a verdadeira alma da banda. Seu fogo criativo se apagou cedo, mas continua inspirando gerações. Número 12, Link Wray. O inventor do power chord, o pai do fuzz, o avô do punk. Rumble foi uma música instrumental tão perigosa que foi censurada por medo de incitar a violência. Link Wray fez seu amplificador sangrar e construiu o som que mais tarde seria adotado pelos Ramones, Cramps e tantos outros. Sua guitarra era faca e chicote. Anos depois, artistas como Iggy Pop e Pete Townshend o citaram como uma de suas principais influências, mas seu nome continua ausente de muitos livros de história. Número 11, Sister Rosetta Tharpe. Antes de Chuck Berry, antes de Elvis, havia ela. Uma mulher negra, religiosa, com uma guitarra elétrica no ombro e um sorriso desafiador. Sister Rosetta Tharpe fundiu o gospel com o ritmo do blues e deu origem a algo que mais tarde chamaríamos de rock and roll. Foi inspiração direta para artistas como Elvis Presley e Johnny Cash. E, no entanto, seu nome raramente aparece entre os pioneiros do gênero. Número 10, Jah Maskis. Do Dinosaur Jr., J.T. Maskis pegou o noise e a distorção e os transformou em beleza. Seus solos são tempestades que terminam em arco-íris. Com um timbre inconfundível, uma Fender Jazz Master e uma atitude despreocupada, redefiniu o que significava ser um guitarrista nos anos 90. Sua combinação de ruído e melodia foi uma revolução silenciosa. Seu legado só cresce, mesmo que ele nunca tenha buscado isso. Número 9, Peter Green, fundador original do Fleetwood Mac. Peter Green tinha o dom de fazer sua Les Paul chorar. Seu blues era melancólico, sutil, mas cheio de alma. Canções como Albatross e Man of the World mostram seu gênio emocional. Sofreu com problemas mentais que o afastaram da música por anos, mas sua obra inicial continua sendo um farol para quem busca profundidade e beleza. Número 8, Ollie Halsall, membro do Pato e colaborador de Kevin Ayers.
Ollie Halsall era um guitarrista que tocava como se estivesse sempre 3 passos à frente. Fundiu jazz, rock progressivo e psicodelia com uma fluidez invejável. Muitos dizem que ele inventou o tapping antes de Van Halen. Seu virtuosismo era envolto em uma atitude totalmente despreocupada. Era um gênio natural, quase acidental. Número 7. Nels Cline. Embora muitos o tenham conhecido pelo Wilco, Nels Cline já vinha há décadas construindo uma linguagem própria. Jazz, ruído, ambient, punk. Ele faz tudo com precisão cirúrgica e uma paixão inquietante. Seus solos são como paisagens em colapso. Colaborou com dezenas de artistas na vanguarda sonora, mas continua sendo, em muitos sentidos, um segredo bem guardado. Número 6. Roland S. Howard. Sombrio, elegante e trágico. Com sua guitarra no The Birthday Party ao lado de Nick Cave, Roland transformou o ruído em lamento. Seu estilo não era para todos, era desafinado, abrasivo, mas profundamente emocional. Sua Fender Jaguar soava como se chorasse ou gritasse, dependendo do dia. Foi um dos primeiros a usar a dissonância como linguagem emocional. Número 5. Tom Verlaine. Do Television, Tom Verlaine teceu uma rede de guitarras entrelaçadas que pareciam levitar. Marquee Moon é seu manifesto, uma aula magistral de harmonia, minimalismo e exploração. Seus solos eram poesia sem palavras, e seu estilo influenciou diretamente o indie e o pós-punk que viriam depois. Número 4. Adrian Belew. Guitarrista de Frank Zappa, David Bowie, Talking Heads e King Crimson. Adrian Belew não toca guitarra, ele a transforma. Seu estilo é caótico, animal, eletrônico, completamente imprevisível. Foi essencial para expandir os limites sonoros do instrumento, mas até hoje seu nome mal é citado fora dos círculos de culto. Número 3. Wilco Johnson. Com a guitarra pendurada baixa e aquele andar de pistoleiro inglês, Wilco Johnson foi o motor do Dr. Feelgood e a semente do punk britânico. Sem pedais nem efeitos, tocava como se cada riff fosse um ataque. Sua técnica de palhetada com a mão direita era única, quase percussiva. Conseguiu construir tensão sem precisar de distorção nem artifícios. Número 2. Mick Ronson. A alma elétrica por trás do Ziggy Stardust de David Bowie. Mick Ronson era elegância glam e potência rock. Seus arranjos e solos foram cruciais para os momentos mais intensos da fase inicial de Bowie. Foi diretor musical, produtor e arranjador, mas sempre nos bastidores. Sua guitarra deu forma a um som que definiu toda uma era. Número 1. Randy California. O líder do Spirit era tão versátil quanto brilhante. Deixou sua marca em Taurus, a música que muitos acreditam ter inspirado Stairway to Heaven. Seu estilo era psicodélico, virtuoso e profundamente espiritual. Combinava misticismo, técnica e melodia como poucos. Morreu ao salvar seu filho de se afogar, uma morte trágica para uma vida intensa. Em um mundo que repete sempre os mesmos nomes, esses guitarristas abriram novos caminhos. Foram rebeldes, inovadores, sensíveis e muitas vezes ignorados, mas suas cordas continuam vibrando nas sombras de cada grande canção. Qual desses nomes você não conhecia? Quem você adicionaria a essa lista? Conte pra gente nos comentários e, se quiser mais histórias como essa, se inscreva no canal e continue conosco nessa viagem pelos cantos esquecidos do rock.